Fala fiel, esse aqui é mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Meu nome é Diego Parente e hoje, já que o Corinthians não jogou aí nessa rodada do Campeonato Brasileiro do final de semana, nós não vamos falar de jogo do Corinthians, mas nós vamos falar de coisas muito importantes. Primeiramente, nós vamos falar da final da Champions League, né? Que é um jogo que estava todo mundo ligado, né? Parece que deu mais audiência a final da Champions League do que os jogos do Brasileirão. E todo mundo, né, quer falar sobre isso e quer repercutir. Quem gosta de futebol, gosta de esporte, porque é outro tipo de futebol, completamente diferente, muito mais intenso, muito mais qualificado, um futebol mais próximo do que nós gostaríamos de ver sempre, como espetáculo e tudo mais, né? E também tem mais novidades sobre a questão do naming rights do Corinthians, né? Muito tem se falado sobre isso, mas é porque não é pouca coisa. Se esse negócio dos naming rights for de fato resolvido, ele vai ser de uma importância tão grande para o Corinthians ficar com uma situação financeira mais controlada, assim, que não dá nem para a gente calcular, ou melhor, dá até para a gente calcular, e a ajuda realmente é muito grande se isso der certo, né? Então nós vamos falar sobre esses dois assuntos, porque além da final da Liga dos Campeões, tem novidades sobre o name rights. Então, mais um episódio do canal Timão na Teoria, e vamos nessa. Pessoal, é o seguinte, hoje nós tivemos aí a final da Liga dos Campeões entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. E eu fiquei doidinho para falar desse jogo, cara, porque a gente, né, tem esse amor doido pelo Corinthians, nós corintianos, e a gente sempre dá preferência para ver qualquer coisa do Corinthians. Às vezes isso não é nem lógico, né? Às vezes não é nem racional, faz parte de uma coisa emotiva da nossa paixão, e a gente sempre dá preferência pro Corinthians. Mesmo que seja o jogo do Corinthians contra um time amador, a gente prefere ver o jogo do Corinthians. Eu, pelo menos, prefiro. Mas como hoje o Coringão não jogou, eu fiquei ligado na final da Liga dos Campeões e vi lá um espetáculo muito bom, né? Foi um jogo truncado, como geralmente são as finais, né? Jogos difíceis, onde os jogadores estão muito tensos, os times muito nervosos, e acaba que nem sempre flui aquele futebol arte, mas é sempre um grande jogo. Além de ser grande pela importância, é grande também pelo nível técnico dos atletas e tudo, pela quantidade ali de recursos que tem todos os times, né? Então é outro nível de futebol. Esse futebol das grandes ligas, das mais ricas, da Liga dos Campeões inclusive, tem outro nível, né? Por vários motivos. Primeiro é a grana. Acho que a grana é a força motriz que leva esses times a um outro patamar, né? Esses times têm condições de adquirirem, de comprarem ou contratarem os melhores jogadores do mundo, né? Então os caras pagam milhões. Hoje na transmissão o cara deu uma informação de que o Paris Saint-Germain já gastou nos últimos anos mais de R$1 bilhão em contratações de jogadores. Então assim, é um dinheiro surreal, né? E isso possibilita com que esses times tenham os maiores artistas da bola do mundo, que os caras estejam indo lá nos países mais longínquos e tal, colhendo jogadores. E isso faz uma diferença. Grana faz muita diferença. Inclusive, às vezes, algumas pessoas querem comparar o futebol que se pratica no Brasil com o futebol que se pratica fora, e existe uma limitação muito grande para essa comparação. Geralmente não é uma comparação que faz muito sentido, apesar dela ser frequente, né? Aqui no Brasil se investe muito menos em futebol. Os grandes clubes brasileiros vão atrás, às vezes, nos interiores ou em suas bases, e a capacidade, né, de botar grana em uma negociação é bem mais limitada. Então o futebol aqui, por essa limitação de grana, ele vai ser sempre um futebol inferior ao futebol das grandes ligas, até que em algum momento a gente tenha a mesma quantidade de dinheiro que esses outros times têm lá fora. Então, enquanto isso não acontecer, é uma limitação óbvia, né? Quando surgem os grandes talentos aqui no Brasil, esses caras vão fatalmente, com muita sorte, em 1, 2, 3 anos, irem jogar nessas grandes ligas, e a gente vai perder essa qualidade
técnica, né? Esse refinamento que poucos jogadores têm, e que quando um deles aparece com esse tipo de potencial de habilidade, são rapidamente, né, contratados por times internacionais. Então não tem muito como comparar. Outra coisa é a longevidade dos trabalhos e dos elencos, né? Não é nem só a manutenção dos técnicos na Europa, que existe também. Existe lá uma manutenção maior, desde que também o trabalho seja vitorioso, tirando algumas exceções, né? Mas existe uma manutenção muito grande dos elencos. Então tem caras que jogam nesses times, nesses grandes times, 6, 7, 8 anos sem sair, porque eles fazem contratos tão bons que é difícil outro time ir lá e tirar eles de onde eles estão, né? Então existe uma manutenção de elenco, os jogadores se conhecem mais, um maior entrosamento, então o futebol desses times fica mais sincronizado, mais harmonizado, mais entrosado, por causa desse conhecimento que existe entre os jogadores, né? Esse conhecimento quase automático que existe entre jogadores que jogam muito tempo, né, juntos. E tem uma outra coisa, o jogo na Europa, ele é muito físico. Em todos os lugares o jogo é muito físico, mas na Europa, além deles escolherem jogadores pela capacidade técnica, pela aquela habilidade natural, do malabarismo com a bola, da intimidade com a bola, eles escolhem também os caras pela aptidão física. Futebol hoje em dia, ele talvez seja 80% a parte física. Ele exige uma extrema força dos atletas que correm de uma forma enlouquecida durante 90 minutos. 90 minutos. E além de contratarem jogadores já avantajados fisicamente, esses clubes têm toda uma estrutura para investir nisso, né? Então, futebol hoje em dia é força, é movimentação, é potência, é capacidade de estar indo do ataque para a defesa com os 11 jogadores. Hoje em dia não existe mais no futebol de elite um time que jogue com seus jogadores de defesa e com seus jogadores de ataque. Os jogadores de defesa ficam atrás e os de ataque ficam na frente. Isso não existe mais. Os times atacam e defendem em bloco e eles estão ali com as suas linhas defensivas bem postadas quando estão sendo atacados, e quando eles tomam a bola, o time vai com os 10 para frente, e às vezes até o goleiro entra ali no jogo, ali fica numa posição mais avançada para ajudar na construção de jogadas, e os caras atacam com todo mundo, defendem com todo mundo. Isso aí exige uma capacidade física, uma preparação muscular gigantesca. Então esses caras inclusive têm toda uma estrutura para dar essa condição aos jogadores, né? Então também tem esse fator que é determinante lá na Europa, de muita força. Futebol hoje em dia é um jogo de muita força. Há um ponto em que, se o time tiver no seu elenco jogadores muito habilidosos, mas não tiver aquela mesma força física, aquela potência, aquela capacidade de movimentação, de subir e descer, aquela intensidade, dificilmente esse time vai conseguir jogar. Eu acho que foi um pouco do que aconteceu com o Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique hoje. Eu acho que, para começo de conversa, o Bayern de Munique era um time muito mais forte, muito mais intenso. O campo é um território, né? E o time que vai ganhando o território, ele tende a prevalecer no jogo. Então o Bayern de Munique nitidamente foi tomando o território do Paris Saint-Germain e levando o time francês para trás, a um ponto em que os grandes jogadores, individualmente falando, do Paris Saint-Germain sequer conseguiam tocar na bola. Então, assim, analisando jogador por jogador, o Paris Saint-Germain tem alguns talentos que o Paris Saint-Germain nem de perto tem. A exemplo do Neymar, do Mbappé, do Di Maria. Mas a pressão que o Bayern exercia sobre o Paris Saint-Germain era tão grande que o Paris Saint-Germain não conseguia sair jogando com alguma tranquilidade e dar boas bolas, em boas condições, para esses caras fazerem a diferença lá na frente. Eles não conseguiram nem participar do jogo. Então eu acho que isso demonstra assim, algumas coisas. Futebol hoje é muito físico, é muito intenso e também é muito coletivo.
muito coletivo, muito tático. Então, hoje em dia existe uma importância muito grande nos treinadores que conseguem organizar bem os seus times, para que eles taticamente, né, consigam fluir de uma forma mecânica, de uma forma sincronizada e tudo mais. E hoje, para mim, essa foi uma demarcação do jogo de hoje. Existiu o Paris Saint-Germain com ótimos talentos, mas com um time coletivamente mediano. E existiu o Bayern de Munique com jogadores, individualmente falando, todos muito bons, mas nenhum brilhante, genial, mas com um elenco muito organizado, com um time que joga coletivamente muito bem, muito sincronizado, com muita intensidade, já meio assim que no automático, um time muito mecânico, que ganhou o campo territorialmente e ficou os 90 minutos pressionando o Paris Saint-Germain e tirando o Paris Saint-Germain qualquer possibilidade, como eu falei antes, de botar no jogo os seus principais nomes, né? Então, foi isso que aconteceu. Eles conseguiram neutralizar os grandes talentos do Paris Saint-Germain e coletivamente eles atropelaram. Então, prevaleceu o jogo coletivo, um time muito bem treinado, um time muito bem organizado, que venceu taticamente com muita organização e muita intensidade. E um time que tem menos poder coletivo, que tem muitos talentos individuais, mas que ainda não é aquele time que joga coletivamente tão bem. Então o futebol mudou muito. Hoje aquela coisa só do talento, de ficar esperando um cara para fazer individualmente um lance que resolva o jogo, isso aí tá ficando cada vez mais difícil, né? Cada vez mais difícil. E mesmo quando você tem talento, você precisa de muita força. Um time, para resumir assim, de forma didática, né? Um time, para usar o seu talento, ele tem que igualar o outro na força física e na organização coletiva, né? Se ele tiver mais talento, mas não tiver organização coletiva, movimentação, disciplina, ele vai perder o jogo. Então ele precisa, no mínimo, igualar nessas outras questões para que os talentos individuais desequilibrem para quem os tem. Entendeu? Se não for assim, fica difícil. Então, eu acho que por todos esses motivos, o futebol que se pratica na Europa é um futebol muito mais forte do que a gente tem aqui, e é a realidade concreta desse futebol. A gente não pode querer comparar, é uma ilusão, é uma bobagem a gente querer comparar o futebol que existe aqui com o futebol europeu, se a gente não tem a mesma quantidade de grana, se a gente não tem a mesma capacidade de manter elencos por muitos anos, se a gente não tem aqui uma mentalidade mais profissional de entender o trabalho de um técnico, saber qual é a linha daquele cara, né, o que aquele cara propõe. Então os times vão simplesmente contratando caras que tem uma boa trajetória ou tem uma boa temporada em um time menor, aí um time grande vai lá e contrata e tudo mais. Então, a gente não tem essas coisas que o futebol europeu tem. Então tem uma questão material nisso, concreta, de realidade concreta, que o futebol europeu hoje tem uma condição completamente diferenciada. Então nós não vamos ver, não adianta a gente se iludir com isso, nós não vamos ver um grande futebol aqui no Brasil enquanto a gente não tiver também esse mesmo tipo de retaguarda para que o espetáculo aconteça, né? Com algumas exceções. A gente já teve alguns grandes times que tiveram grandes investimentos, mas que nem sempre duram muito tempo, né? A gente teve o caso do Flamengo no passado, que fez uma grande temporada, mas também já não tem aquela continuidade, porque perdeu técnico, perdeu jogadores e ninguém sabe mais como é que vai ficar. É um time que caiu bastante de rendimento porque não conseguiu ter aquela manutenção da qual a gente falava antes. Então, esse é o primeiro assunto que eu queria falar. Um grande espetáculo, um grande jogo. Realmente, se a gente quiser ver um futebol hoje mais próximo da totalidade, um futebol espetacular, um futebol mesmo que enche os olhos, independente do time, a gente sempre vai querer ver, porque é um espetáculo incrível. A gente vai ter que buscar nas grandes ligas e nos grandes campeonatos, porque infelizmente no Brasil a gente precisa, assim, de muito investimento, de muita profissionalização, de entendimento do futebol, um futebol mais científico e menos amador, certo? E agora é hora de falar dos naming rights. Eu acho que eu já esgotei tudo da Liga dos Campeões, já falei até demais. Agora é hora de falar dos naming rights.
que eu acho que vai ser rápido, porque eu já falei muito antes, né? E hoje saiu mais uma notícia, o Corinthians está cada vez mais perto de vender os naming rights do estádio, ou seja, os direitos do nome do estádio para alguma empresa, né? O Corinthians vai vender o nome da Arena Corinthians, pelo que se disse hoje, por um valor entre 370 e 400 milhões de reais por um contrato que pode ser de 10 anos, né? E o Benjamin Bach, que é um apresentador da Fox Sport e um cara que tem muito trânsito dentro do Corinthians, é amigo do Andrés, tem muitos contatos lá dentro, ele disse que o Corinthians fechou já uma espécie de pré-contrato com uma das empresas, e esse anúncio oficial vai acontecer nos próximos dias. Então nós não temos uma confirmação ainda por parte do Corinthians, mas o Benjamin Bach, que tem muito trânsito lá dentro, geralmente traz notícias quentes do Corinthians, ele afirmou que já existe um pré-contrato com alguma dessas empresas que foram mencionadas durante a semana, né? Essas empresas são a Emirates, a Magazine Luiza, a Vivo e tem outra, meu Deus, eu esqueci agora qual é, a Samsung. Então, muito provavelmente uma dessas 4 empresas vai fechar, e segundo o que foi dito, esse contrato já estaria assinado e esse grande anúncio seria feito nos próximos dias. Gente, como eu falei anteriormente, isso é da maior importância. Hoje em dia, as parcelas do financiamento da Arena Corinthians, que saiu no total mais de R$1 bilhão, eles são pagos todos com bilheteria, e a bilheteria não tem sido suficiente. O parcelamento do estádio até poucos meses atrás era de mais ou menos 5 milhões por mês que o Corinthians tinha que pagar, e as bilheterias às vezes não conseguiam cobrir esse valor, e o Corinthians tinha que tirar do caixa do futebol para complementar, né? E aí, com esses 400 milhões, se for dividido em 10 anos, seria aproximadamente 10 milhões de reais, ou seria aproximadamente 40 milhões de reais por ano, né? O que pagaria meio que 70%, 60%, 70% do que o Corinthians paga de financiamento anualmente. Ou seja, o Corinthians teoricamente, se nenhuma besteira for feita com dinheiro, se nenhum extravio, né, for feito com dinheiro, alguma malandragem, esperteza, que quando tem muita grana as pessoas têm que ficar muito ligadas com isso. Se o dinheiro for tratado de forma, né, muito séria, muito objetiva, esse valor já pagaria um percentual muito grande do parcelamento do estádio, e junto com a bilheteria, com os ingressos, esse valor inclusive sobraria. O estádio começaria a gerar lucro ao invés de gerar uma dívida. E isso é de muita importância para o Corinthians, porque o Corinthians poderia ter mais dinheiro para investir em salário de jogadores que estão atrasados, os salários, né, já mais uma vez 3 meses de salários atrasados, em contratações pontuais de jogadores, enfim, é um dinheiro que aliviaria lá no estádio, que poderia servir para o Corinthians pagar suas dívidas, pagar salários e jogadores aí que para compor o elenco, né? Então, gente, qualquer novidade que surja sobre o naming rights, ou mais alguma notícia, ou um anúncio oficial, a gente faz aqui novamente um vídeo para o canal para informar para vocês, tá certo? Então, esse foi mais um vídeo do canal Timão na Teoria. Esqueci de falar no começo, vou falar agora no final, mano. Curte aí o nosso canal, compartilha. E também se inscreva para você estar sempre recebendo as novidades. Sempre que tem alguma novidade, eu rapidamente posto aqui, tentando explicar de uma forma bastante didática, que é para a gente entender todas as questões. Beleza? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!